Olá a todos, eu sou Lideária Rodrigues e eu vou estar dando essa aula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre cadeia e teia alimentar e as pirâmides ecológicas. Como é assunto de ecologia, primeiramente nós vamos ver alguns fundamentos da ecologia. E o que é ecologia? Ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos. Então, a ecologia ela estuda a relação dos seres vivos entre si e também com o meio ambiente. E nós temos outros fundamentos também, né, como o ecossistema, que é o local de interação entre os seres vivos e os fatores físicos e químicos. Quando nós falamos de interação entre os seres vivos, nós estamos falando sobre fatores bióticos. E quando falamos de fatores físicos e químicos, nós nos referimos a fatores abióticos. Espécie, né, como nós vimos na aula anterior, são organismos semelhantes capazes de reproduzir-se e também, né, de produzir descendentes férteis. O habitat, que é o local em que determinada espécie vive. O nicho ecológico, que é o papel ecológico de uma espécie em uma comunidade. Então, o nicho ecológico ele envolve os hábitos alimentares, reprodução, as relações ecológicas e outras atividades. Nível trófico, que é a posição que uma espécie ocupa na cadeia alimentar, então, para saber se ele é um produtor, um consumidor ou um decompositor. E pirâmide ecológica, que é a representação gráfica do fluxo de energia e matéria em um ecossistema. População, que é o conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem em determinado local. Produtores, que são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. As relações ecológicas, que são as relações que os seres vivos possuem uns com os outros. Então, essas relações elas podem ser de indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. E a teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares interligadas. Agora nós vamos ver um pouquinho mais aprofundadamente sobre o que é uma cadeia alimentar, né? Então, a cadeia alimentar é a representação das relações de alimentação e obtenção de fluxo de energia em um ecossistema. Então, o fluxo de energia na cadeia alimentar é unidirecional. Como assim? Significa que ela tem apenas um único sentido, como nós podemos ver aqui no exemplo abaixo. Então, as setas, elas dizem respeito aos organismos que servem de alimento para os outros, né? Então, a planta, ela serve de alimento para o inseto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a cobra. Aqui nós temos um exemplo mais didático, e essas setas nós podemos ler elas justamente assim, né? Então, o milho serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para a coruja. Então, isso é uma cadeia alimentar. E os níveis tróficos, né? Dentro da cadeia alimentar existem os níveis tróficos. Então, os níveis tróficos, eles são conjuntos de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes, ocupando a mesma posição no ecossistema. Um exemplo de nível trófico são as plantas, né? Porque as plantas, elas têm hábito alimentar semelhante, né? E elas fazem parte do mesmo nível. Então, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. E os níveis tróficos, eles também são subdivididos, né, entre produtores, consumidores e decompositores. Então, primeiramente os produtores. O produtor são a base da cadeia alimentar, né? Então, sendo compostos pelas plantas e plânctons, principalmente. Então, os produtores são seres autotrófos que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Então, quando nós falamos sobre seres autotrófos, nós estamos falando de seres que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, através do quê? Da energia capturada pela luz solar, que é o caso das plantas, que fazem a fotossíntese, ou também de outros elementos químicos. Então,
Esses seres autotróficos, eles conseguem se manter, né? Eles conseguem se sustentar sem depender de outros seres vivos, né? Nós temos também os consumidores. O que são os consumidores? São seres vivos que se alimentam de outros para a obtenção de energia e nutrientes. Então, os consumidores são heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento. Então, ao contrário dos autotrófos, que conseguem produzir o seu próprio alimento, os seres heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento. Então, eles obtêm energia através do consumo de outros, né, seres vivos ou de seus subprodutos. Então, um exemplo de seres heterótrofos são os animais, os fungos e diversas bactérias. E os consumidores, eles também são subdivididos entre consumidores primários, que são seres herbívoros ou onívoros que se alimentam dos produtores, ou seja, eles se alimentam das plantas ou dos plânctons. Então, um exemplo de consumidor primário é a lagarta, porque ela se alimenta de plantas. Temos também os consumidores secundários, que são seres carnívoros ou onívoros que se alimentam dos consumidores primários. Então, a galinha é um exemplo de consumidor secundário. Por quê? Porque ela se alimenta da lagarta, né? E os consumidores terciários são seres que se alimentam dos consumidores secundários. Então, um exemplo de consumidores terciários somos nós, né, seres humanos, é o homem. Por quê? Porque nós nos alimentamos de seres secundários. Por exemplo, nós comemos a galinha que comeu a lagarta, então nós somos consumidores terciários. E tem também os decompositores. Os decompositores, como o próprio nome sugere, têm a função de decompor outros seres. Então, eles devolvem nutrientes ao meio. Um exemplo clássico de decompositores são as bactérias e os fungos. Então, quando aquele indivíduo morre, aquele animal morre, ele vai se decompor, né? Então, aquele processo de decomposição, na verdade, está devolvendo nutrientes para o meio. Aqui nós temos outro exemplo de cadeia alimentar, agora com a denominação de cada um, né? Ali nós temos produtor, a plantinha, né? Tá, ela é produtora, é um ser autotrófico, então ela produz o seu próprio alimento. E ali nós temos o gafanhoto como consumidor primário, que serve de alimento para o sapo, que é um consumidor secundário, que serve de alimento para a cobra, que é um consumidor terciário, que serve de alimento para uma ave, né, para uma águia, que é o consumidor final. Então, quando esse consumidor final morrer, os decompositores vão entrar em ação, que eles devolvem o nutriente para o meio e assim começa, né, um ciclo unidirecional, tem um único sentido. E agora nós vamos falar da teia alimentar. O que é a teia alimentar? Então, a teia alimentar, ela é o conjunto de cadeias alimentares que estão interligadas. Então, um mesmo ser vivo, ele pode fazer parte de diversas cadeias alimentares diferentes que fazem parte de um ecossistema maior. Aqui nós temos um exemplo de teia alimentar. Como nós podemos observar na imagem, a teia alimentar, ela é o melhor método para representar um ecossistema. Por quê? Porque ela mostra vários caminhos, né? Que a energia, que o fluxo pode seguir. Então, ali nós temos a planta, né? O milho, que ela serve de alimento tanto para o rato, como para o homem, como para o pássaro, como para a lesma ou para o caramujo. E ali um fluxo maior. Então, ela não é unidirecional, ela não tem um único sentido como a cadeia alimentar. Ela
representa um ecossistema, né? Algo maior já, uma interação de vários outros indivíduos. E o que são as pirâmides ecológicas, né? Então, as pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas que mostram a estrutura alimentar e energética de um ecossistema, em que retângulos sobrepostos correspondem aos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar. Aqui nós temos um exemplo de pirâmide ecológica. Então, os produtores sempre vão ser a base, seguida dos consumidores. Ali nós temos consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor final. As pirâmides ecológicas, elas não mostram os decompositores, então você não vai ver os decompositores numa pirâmide, né? Você só vai ver os produtores e os consumidores. E as pirâmides ecológicas, existem 3 tipos, né, de pirâmides ecológicas, que é a pirâmide de números, né? Então, as pirâmides ecológicas de números, elas mostram a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, juntamente com a proporção entre um nível e o outro. Então, essa pirâmide, ela aponta quantos indivíduos de um nível alimentar são necessários para alimentar um indivíduo do próximo nível. Ou seja, nós temos aqui um exemplo que fica muito mais fácil de entender. Então, na pirâmide ecológica de números, ele vai mostrar a quantidade de indivíduos, né? E nesse primeiro exemplo, onde nós temos 1000 gramíneas, que servem de alimento para 200 lagartas, que serve de alimento para 20 pássaros, é chamado de pirâmide direta, ou seja, números maiores na base, né? Que vão reduzindo até o topo. Mas existem também as pirâmides indiretas, que é o caso da figura ao lado, onde nós temos 2 árvores que servem de alimento para 200 lagartas, que servem de alimento para 20 pássaros. Ou seja, quando um único produtor, ele serve de alimento para vários indivíduos, que é o caso da árvore. Ali poderia ser apenas uma árvore. Ela também serviria de alimento para 200 lagartas, para 200 pássaros. Então, é chamado de pirâmide invertida. E a pirâmide de biomassa, ela representa a quantidade de biomassa em cada nível, medida em um determinado momento. Então, a maioria das pirâmides desse tipo, elas estreitam-se em direção ao topo, uma vez que a transferência de biomassa é ineficiente entre os níveis tróficos. Ou seja, nós estamos falando da quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. Aqui nós temos também 2 exemplos de pirâmide de biomassa. Exemplo A e exemplo B. No exemplo A, nós temos um ecossistema terrestre, né? Ali nós temos as plantas, os insetos e os sapos. No exemplo B, nós temos um meio aquático. Então, no caso dos meios aquáticos, os produtores, eles possuem uma vida mais curta, muito curta. Então, o ciclo de vida de um fitoplâncton é muito curto, é muito rápido, né? E ele também são pequenos, são muito pequenos. E eles multiplicam rapidamente. O que acontece? Acumula pouca matéria. Então, como aqui fala, né? Que a transferência de biomassa é ineficiente entre os níveis tróficos. Então, o exemplo B, ele cita claramente isso. Então, os produtores, eles possuem uma vida muito curta, são pequenos, e eles se multiplicam rapidamente, acumulando pouca matéria. Então, esse é um exemplo de pirâmide de biomassa. E, por fim, nós temos a pirâmide de energia. A pirâmide ecológica de energia, ela apresenta a quantidade de energia que é transmitida de um nível trófico para o outro. Então, nessa pirâmide, os produtores, eles sempre aparecem nos níveis mais elevados, seguidos por herbívoros e depois por carnívoros.
Aqui nós temos um exemplo. Então, os produtores, um nível mais elevado, vão ser maiores. Por quê? Porque eles têm mais energia. Então, eles produzem a energia, né? Então, como um resultado, o que acontece? As cadeias alimentares de menor porte têm um aproveitamento maior de energia. Então, os produtores, eles sempre representam o nível energético mais elevado, sendo que os outros seres da cadeia, eles ficam dependentes dessa energia. Então, ocorre a perda de energia. Então, os consumidores primários e os consumidores secundários, eles são dependentes da energia dos produtores. Então, ocorre uma perda de energia dos produtores por consumidores primários e os consumidores primários perdem energia para os consumidores secundários, né? E assim sucessivamente. Bom, tanto as cadeias, né, como as teias são representações das relações de alimentação de um determinado ecossistema, né? E as pirâmides, elas apenas complementam isso, elas mostram como que ocorre toda essa divisão de alimentação. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Aqui estão as minhas referências. E muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.